quanta barbárie aconteceu nesse país sob uma falsa capa de normalidade. Quanta barbárie. E quanto entorpecimento da nação, enquanto o sangue jorrava no Araguaia, jorrava nas grandes cidades, quanto entorpecimento da nação, enquanto nós éramos engolidos pelo regime de exceção. O pastor Ariovaldo Ramos, liderança da Igreja Progressista Evangélica, está falando dos tempos de chumbo da ditadura militar, das atrocidades que se cometiam nessa época contra quem ousava pensar diferente daqueles que estavam no comando do nosso país. Ao visitar conosco a exposição Desconstrução do Esquecimento, Golpe, Anistia e Justiça de Transição, no Centro Cultural da UFMG, região central de Belo Horizonte, ele disse que vê hoje em dia uma retomada desses tempos de horror. Eu lamento principalmente porque hoje eu vejo uma retomada desse torpor. Porque, por exemplo, os trabalhadores acabam de praticamente perder todos os seus direitos. O trabalho foi precarizado. Em muitos casos está muito próximo do trabalho análogo à escravidão. E você não vê reação. Você não vê o pessoal se levantar. Não tem consciência do que está acontecendo. Pois é. E para que esses tempos não voltem mais, para que possamos defender justamente o contrário, se faz necessário conhecer os fatos como eles aconteceram. Proposta da exposição da UFMG, que fica aberta até o dia 31 deste mês. Logo que chegamos, a coordenadora dessa exposição, Silvana Kozer, nos explicou que esse portal aqui, ele não tem bandeiras, simplesmente ele retrata muitas das cenas daqueles tempos que marcaram o período da ditadura. Portanto, é um convite aberto a todos que estão chegando nessa exposição para conhecer essa história. Dando sequência à nossa reportagem nessa edição, começamos mostrando os cenários que retratam a luta das mulheres. E um dos pontos mais emocionantes desta exposição, no olhar da coordenadora Silvana Kozer. Aqui atrás de mim, vocês estão vendo uma linha do tempo, né? Nas barras a gente tem os anos, e essa linha do tempo tinha dois grandes objetivos. Mostrar que, a despeito da ditadura, do regime de chumbo, dos anos de chumbo, né, do Brasil, a vida continua. Então a gente tem uma forte e rica produção artística cultural. Nós temos um crescimento da imprensa muito grande, sobretudo da imprensa nanica, da imprensa feita por mulheres. A gente tem o Mulherio, tem o Brasil Mulher, e aí a gente começa a discutir a política, alargando o conceito de política, a dizer que política não é só aquele entendimento anterior que era a luta armada. A política é também você lutar por direitos iguais, é você dizer que quem ama não mata, é você fazer um movimento de alargamento do conceito de política, né? É uma outra maneira das mulheres entrarem na cena pública, diferente um pouco do movimento feminino pela anistia, mas tão forte, tão necessário quanto. Mas aqui a gente tem uma coisa magnífica, que eu acho que é uma das peças mais emocionantes dessa exposição. É um bordado da Isaura Botelho. Isaura é viúva do Onestino Guimarães. O Onestino era presidente da UNE quando a UNE foi colocada na clandestinidade, dissolveram a UNE. E ele, Onestino, e ela fogem durante muito tempo porque são perseguidos, mas eles se separam e ele, em 10 de outubro de 73, ele desaparece e nunca mais é encontrado. Ele deixa uma filha. 40 anos depois do golpe, a Isaura publica num livro sobre uma reflexão sobre o golpe e a ditadura brasileira de 64, esse bordado que é maravilhoso. É um coração com as suas veias e é um coração que traz um nome que eu acho muito importante. Todos jovens, todos torturados, todos mortos. Todos os nomes bordados nesse coração não existem, as famílias nunca recuperaram seus corpos, exceto Zé Carlos da Mata Machado,
que através da pessoa e da importância do Dr. Edgar da Mata Machado, eles conseguiram reaver o caixão com os restos mortais do filho. O caixão veio lacrado, mas ele está enterrado. Dessas famílias todas, a única família que pôde enterrar o seu filho é a família Mata Machado. A Sala da Justiça de Transição traz como foco o repensar do que aconteceu, o reconstruir da história, para se fazer a tão esperada justiça. Essa sala aqui, nós entramos no pedaço que, na parte da exposição, que trata de um nome muito pouco, que diz muito pouco para as pessoas, justiça de transição. Justiça de transição foi um conceito criado, quer dizer, todo país, toda nação que passou por uma ditadura, um regime de violência, precisa, logo após de restabelecida a legalidade, a democracia, de se haver consigo mesma, de repensar o que aconteceu, de fazer um processo de restauro da sua integridade, reconstituir os laços. E aí a gente tem quatro pilares. A gente tem a reparação econômica, que é o que o Brasil começou a fazer lá no período do Fernando Henrique, quando instituiu a Comissão de Anistia. A gente tem uma coisa tão importante, ou mais até, mas tanto quanto, a questão da reparação simbólica. Porque essas pessoas, elas foram relegadas não só à morte, mas ao esquecimento. Elas perderam tudo, inclusive a sua honra, o seu nome, a sua dignidade. E as famílias por via de consequência. Muitas vezes as famílias eram inteiramente isoladas na sua comunidade, no seu bairro, porque tinham um filho ou uma filha ou um parente que era subversivo, né? Era igual o leproso, todo mundo queria se afastar. Então a reparação é muito importante, a reparação simbólica. E o Memorial da Anistia Política, que está sendo construído aqui, é um dos mecanismos da justiça de transição na modalidade reparação simbólica, que é fazer jus, conferir, dar justiça, oferecer justiça a essas pessoas, narrar a sua história, lhes dar voz a essas pessoas que foram absolutamente silenciadas. Fazer justiça às pessoas atingidas é uma busca constante e a exposição também deixa clara essa necessidade. Além dessa reparação simbólica, a gente precisa também assistir essas pessoas. A gente não, o Estado brasileiro deve isso às pessoas que foram atingidas. E muitas vezes as pessoas não são atingidas diretamente. O fato de eu não ter sido presa, de eu não ter sido torturado, não quer dizer que eu não tenha sido atingido. Por exemplo, uma família que teve uma criança que teve sua mãe ou seu pai preso, torturado, ou que foi submetida a outro tipo de tortura, porque os torturadores levavam essas crianças para indiretamente torturarem as suas mães. As mulheres foram muitíssimo torturadas através da figura dos seus filhos, por causa das ameaças, de levar as crianças para vê-los nus, sujos, ser viciados. É tão horrível que é até difícil falar. E essas pessoas saem com sequelas que, se não são aparentes, elas nem por isso não são dolorosas. Então, a Comissão de Anistia criou, junto com as instituições psicanalíticas, as clínicas do testemunho, que é para dar suporte psicológico para os torturados, os ex-prisioneiros e as suas familiares e as pessoas que se reconhecem na condição de afetados pela repressão e pela violência do Estado brasileiro. Uma das pessoas que batalharam para que essa exposição ficasse reaberta por mais um período é Betinho Duarte, ativista dos direitos humanos. E ele explica por quê. Eu tenho um lema: quem esquece o passado está condenado a repeti-lo. É o que está acontecendo no Brasil de hoje. Quer dizer, o golpe militar, já são passados mais de 50 anos, então essa história não foi contada como deveria ter sido contada, como está sendo agora aqui, através dessa exposição, que está trazendo detalhes da história, do golpe militar, do que o golpe militar fez nesse Brasil,
Até porque muitas pessoas acham que o golpe militar, civil-militar de 64 foi só a questão da tortura, do assassinato, do desaparecimento, das prisões de presos políticos, mas o golpe civil-militar destruiu esse país, tanto do ponto de vista político, econômico, financeiro. Então, entregou as nossas riquezas, destruiu com a Amazônia, teve uma corrupção generalizada, tem vários casos, inclusive a Ponte Rio-Niterói, que é um exemplo, a nossa usinas nucleares, enfim, vários casos de corrupções durante a ditadura militar. Então, essa exposição fica muito claro o que aconteceu no Brasil e que nós não queremos que aconteça mais, apesar de que nós estamos vivendo isso. Esse golpe que teve no Brasil agora já não é militar, mas é jurídico, parlamentar, midiático e machista. Então, essa exposição é excelente dentro desse ponto de vista. Ou seja, as pessoas precisam vir aqui visitar, conhecer, para não esquecer, porque nós não podemos passar mais, até porque nós estamos passando por isso hoje. E nós temos que enfrentar esses golpistas, porque a melhor forma de se viver é dentro de uma democracia, onde todos tenham direitos iguais. E não está acontecendo. Pelo contrário, a retirada de direitos hoje, nesse país, os trabalhadores, de um modo geral, vão serem aniquilados, porque não vão ter nenhum direito. Estão acabando com a previdência para todos, estão acabando com os direitos trabalhistas, já acabaram com os direitos trabalhistas para todos, a CLT foi praticamente destruída, a terceirização, que é a pior forma de trabalho agora, é a essência do trabalho. Terceirização, você sabe perfeitamente que os trabalhadores não têm direito algum, inclusive na forma de trabalhar. Tem trabalhadores que morrem diariamente porque não estão capacitados a fazer aquele trabalho, não têm as condições necessárias para fazer esse trabalho. Então, essa ditadura que foi implantada aí, caso nós tivéssemos resgatado e toda a população tivesse conhecimento do que aconteceu de 64 a 85, hoje nós estaríamos vivendo essa ditadura. No próximo programa, faremos a última reportagem dessa série. Vamos mostrar que os tempos da ditadura militar foram tão horríveis, mas tão horríveis, que até a infância de muitas crianças, filhos e filhas de perseguidos e mortos políticos, foi terrivelmente roubada.